Você já se perguntou até onde iria para provar sua fé em Deus? Será que você seria capaz de abrir mão daquilo que mais ama? E se o próprio Senhor lhe pedisse algo impossível, algo que contraria a razão e os sentimentos, como você reagiria? Essas perguntas são desconfortáveis, mas necessárias, porque é exatamente isso que encontramos na história de Abraão e Isaque, um dos relatos mais marcantes e desafiadores da Bíblia. Essa narrativa não é apenas sobre um pai e seu filho, mas sobre fé, obediência e confiança em Deus acima de qualquer circunstância. Mas será que essa lição ainda é relevante para nós hoje? Será que podemos aplicar esse exemplo em nossa vida diária? Prepare-se, porque você vai descobrir como esse episódio vai muito além do que imaginamos. Abraão já havia vivido experiências extraordinárias com o Senhor. Ele ouviu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mesmo em idade avançada. E contra todas as probabilidades, seu filho Isaque nasceu, trazendo alegria e confirmação da palavra divina. Mas, em um momento inesperado, Deus fez um pedido que abalaria qualquer coração: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu lhe indicarei. Imagine o impacto dessas palavras. Como seria para você ouvir algo tão incompreensível? Entregar a maior promessa recebida das mãos do próprio Deus? Esse é o cenário que marca o início dessa poderosa lição. Naquela madrugada, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, chamou 2 servos e levou consigo Isaque. Carregou também a lenha para o sacrifício. Nenhuma palavra de reclamação é registrada, apenas ação. O silêncio de Abraão fala alto. Será que você conseguiria caminhar em obediência, mesmo sem entender nada? O caminho até Moriá não foi apenas físico, foi também emocional. Cada passo era uma batalha entre a razão e a fé, entre o amor humano e a confiança no Criador. Abraão sabia que sua história estava em jogo, mas acreditava que Deus era poderoso para restaurar, mesmo diante do impossível. Você teria essa mesma confiança? Quando estavam a caminho, Isaque, sem saber da missão, perguntou ao pai: meu pai, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta ecoa até hoje como uma das mais impactantes da narrativa. Abraão responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro. Que declaração de fé! Ele não tinha explicações, mas tinha convicção. Você já passou por situações em que não tinha respostas, mas precisava transmitir esperança? Abraão ensina que, mesmo sem entender o plano, podemos afirmar com confiança que Deus proverá. Essa resposta não foi apenas para tranquilizar Isaque, mas também para fortalecer a si mesmo. Chegando ao monte indicado, Abraão construiu um altar, colocou a lenha em ordem e amarrou Isaque. Nesse instante, podemos imaginar o silêncio cortante, o coração acelerado e as lágrimas contidas. Abraão levantou a mão com o cutelo para imolar o filho, quando uma voz poderosa ecoou dos céus: Abraão! Abraão! Não toque no rapaz. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. O alívio foi imediato, mas a lição ficou marcada para sempre. Deus não queria a morte de Isaque, mas a prova da fé de Abraão. Você já parou para pensar se sua fé resiste às provas mais difíceis? Logo em seguida, Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Esse animal foi oferecido em lugar de Isaque, e ali Abraão declarou: no monte do Senhor se proverá. Esse nome não é apenas uma lembrança, é uma promessa eterna. A provisão de Deus vem no momento certo, nem antes, nem depois. Quantas vezes pensamos que Deus está atrasado, mas Ele aparece exatamente no instante necessário? Essa cena é um retrato do que ainda hoje acontece em nossas vidas. Quando não vemos saída, o Senhor já preparou a resposta. Você acredita que Ele ainda provê hoje? Depois desse ato de fé, o anjo do Senhor falou novamente a Abraão, confirmando as promessas: porque você não me negou seu filho, eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu. A obediência de Abraão abriu caminho para gerações inteiras. Esse é o impacto da fé verdadeira. Ela não abençoa apenas quem a pratica, mas também os que virão depois. Será que já pensamos nas consequências da nossa fé para as próximas gerações? Sua confiança em Deus hoje pode ser o legado espiritual dos seus filhos e netos. O que você está deixando como herança de fé? Essa história nos confronta profundamente. Deus não quer apenas o que sobra do nosso tempo, dos nossos recursos ou da nossa atenção. Ele pede aquilo que ocupa o centro do nosso coração. Para Abraão foi Isaque, e para nós? Talvez seja um sonho, um relacionamento, uma carreira ou até mesmo o desejo de controle sobre tudo.
Será que estamos dispostos a colocar no altar aquilo que mais amamos, confiando que Deus é capaz de devolver melhor do que imaginamos? Esse é o chamado da fé, abrir mão do que é precioso para receber o que é eterno. A fé de Abraão pode parecer distante, mas ela é extremamente atual. Pense em uma mãe que ora todos os dias por seu filho, mesmo sem ver resultados imediatos. Ela continua acreditando que Deus vai transformá-lo, assim como Abraão acreditou que Deus tinha poder para sustentar sua promessa. Ou imagine alguém enfrentando desemprego, sem saber como pagar as contas. Ainda assim, confia que o Senhor abrirá uma porta no momento certo. Essa é a fé que provê no monte. E quando enfrentamos doenças ou crises familiares, quantas vezes não precisamos entregar nas mãos de Deus aqueles que mais amamos, assim como Abraão fez? Você está disposto a confiar desse jeito? A história de Abraão e Isaque não é apenas sobre sacrifício, mas sobre confiança absoluta. Abraão nos mostra que fé verdadeira não se limita a palavras, mas se prova em atitudes que desafiam a lógica. E mais, esse relato aponta para Jesus. Porque, no final, Deus fez o que Abraão não precisou fazer, entregou seu único filho, para que nós tivéssemos vida. Isaque foi poupado, mas Cristo não foi, porque o amor de Deus por nós é incondicional. Agora, a pergunta que fica é, qual é o seu Isaque? O que você precisa colocar hoje no altar de Deus? Se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários, eu confio em Deus. Essa declaração pública pode ser o primeiro passo de uma transformação incrível na sua vida.